Alô amigos do canal HCE Documentários, tudo bem com todas e todos? Antes de começarmos, queríamos pedir que vocês assistam o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem e deem seu like ou dislike. Assim vocês fortalecem nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Será que a Trindade está descrito nas Escrituras, conforme muitos declaram por aí? Existem várias vertentes que vêm demonstrando isso. Agora entendam o caso sobre tudo isso. De acordo com a maioria das religiões cristãs, vem colocando este mistério de forma central, apesar das religiões serem distintas uma das outras, mas vem tratando conforme as suas relações de origem na religião universal, que é mais conhecido como a católica, que é o termo católica vem de universal, e tudo começou através de um concílio mais conhecido como o Quarto Concílio de Latrão. Fique entendido sobre esses casos. E saibam que isso foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1215. Não foi hoje e não foi antes, como alguns podem declarar conforme os seus entendimentos. Onde a sessão foi iniciada pelo Pontífice Inocêncio III, na Basílica de São João de Latrão, onde se destaca por ter convocado a Quinta Cruzada, definido no papel da Eucaristia na Igreja, que é o templo religioso para ser mais preciso, por meio da declaração do dogma da transubstanciação, da doutrina que defende fora da Igreja não há salvação, da obrigatoriedade da confissão anual e de novas leis sobre a consanguinidade e o casamento. E esse concílio foi realizado por 1.275 clérigos, estando entre os clérigos 404 bispos, e dentre outros convidados e outros patriarcas que não quiseram participar deste concílio. E nesse concílio, eles disseram que existe apenas um Deus em 3 pessoas, como declaram em algumas versões, pois são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, e destaca nesta relação que são considerados que o Pai é quem gera, e o Filho quem é gerado, e o Espírito Santo é quem realiza, e os 3 juntos formam a Trindade, que seu termo vem do latim de trinitas, que é um grupo de 3, ou seja, uma tríade, oriundo de trinos, que vem de forma tripla. Saiba que eu não estou defendendo nenhuma vertente, apenas para trazer algumas informações que são necessárias para estas confirmações, apesar de haver uma linha de examinadores que são conhecidos como grupo de pesquisadores da Bíblia, mais conhecido como os Testemunhas de Jeová. Não estou contra ninguém, como eu já havia declarado aqui, apenas para conhecimento do nosso dia a dia, para que a gente possa perceber cada um deles, cada suas vertentes. E a sua doutrina traz, através da palavra Trindade, prova que não está contida nas Escrituras, que não há existência expressamente formulada do termo Trindade. Tudo bem, mas fazendo jus ao uso da colocação um só Deus e um só Senhor. Vamos entender. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quando analisamos isso, podemos enxergar algumas contradições. Creio que tudo isso foi a mãe que levantou e que as suas filhas acabaram seguindo esse raciocínio. Para bom entendedor, entenderão o que eu estou falando.
A igreja, quando apareceu na Idade Média, trouxe bastante terror para o povo. E sobre isso, quem estudar não tenha dúvida sobre esses casos, que viviam à sua custa, dependia da sua arbitrariedade. Por isso que tudo complicava na forma que eles ensinavam, como doutrinavam, de acordo com a teologia cristã. Ela veio caminhando conforme a sua mãe. Apenas houve algumas mudanças que é de fato, mas que seguiram uma forma de testemunhar a atividade de apenas um Deus, que pode ser entendido em termos trinitários, que a doutrina criada não atingiu a sua forma definitiva até o final do século IV. E isto se deu pelo período no momento de várias tentativas para solucionar algumas propostas devidas, que às vezes foram satisfatórias e outras não. Mas isso não se deu apenas nessa religião, mas sim em outras também, como no judaísmo, que é a avó das religiões abraâmicas, e também no islamismo. Embora algumas religiões não aceitem tudo bem, mas a pergunta que não quer calar é: qual é a razão dos testemunhas de Jeová não aceitarem esse fato? Por ser uma religião com certeza cristã, que crê no fato que Cristo é o Senhor. E se está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, da sua Bíblia: ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tudo isso gerou uma grande confusão. Sei que não é fácil admitir, e sei que é difícil explicar esta relação de trindade, que também aparece em outra situação sobre a forma do batismo. E como está narrado que um certo homem chamado Filipe fez esse fato acontecer de forma diferente. Mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Aqui ele estava falando que, quando batizavam em nome de Jesus Cristo. Lá está escrito em Atos capítulo 8, versículo 12. Vejam o contexto para entender melhor sobre o determinado assunto que eu estou aqui a falar. Isto que eu estou colocando aqui é apenas para nos refletir sobre aquela situação que em todos os evangelhos estão escritos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que existe essa possibilidade na forma do batismo. Pode ser que muitos não consigam perceber esse detalhe, e o que fica atormentando é essa referência que foi colocada ao dizer que seria um Deus em três pessoas, como vimos que em algumas religiões descreve que isso passaria a ser três deuses em um só, e não só. Embora na crença da maioria dos cristãos que declaram isso, mas na realidade seriam as manifestações do Criador, sendo revelado no princípio através do Pai, através do seu nome. Depois, com a Brit Hadashah, que é a nova aliança, com a vida do Filho, que o Pai se manifestou por ele, através do nome do Filho, que muitos conhecem como Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach, que dizia que tem revelado o nome do Pai através do seu nome, e que o Salvador declarou que em breve viria o Consolador, que é quem? Que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que através dele manifesta a liberdade de viver com a verdade. E esta manifestação aconteceu após a ascensão de Jesus Cristo, começando pelos apóstolos ao buscarem pelo poder de Deus. E isso de fato aconteceu. Porém, essa evidência vem acontecendo até hoje. E muitos até questionam sobre tudo isso. Qual seria essa perspectiva colocada por vários estudiosos? Que saibamos, houve vários exemplares, se é assim que eu posso dizer, através dos códex. Vamos entender códex, que são os escritos encontrados que deixaram certas evidências nesse sentido. E para se ter um esclarecimento bem conclusivo, fica bastante difícil explicá-lo.
pois no tempo do imperador Nero aconteceu uma grande maldade, que foi um grande fato naquele tempo, por parte do próprio Nero, que naquela época havia ordenado um incêndio proposital, apesar que, através desta ação, aumentavam as denúncias em cima dos cristãos, pois o imperador trouxe essa perspectiva para incriminar os cristãos, e creio que, em meio a tudo isso, pode ter acontecido algo pior em relação aos escritos que podem ter sido queimados, e esses documentos que eram as provas eventuais dos escritos, que talvez foram provas que levariam muitos a essa verdade. Creio que muitos documentos que descreviam em hebraicos e aramaicos que estavam no Novo Testamento, que no hebraico seria Brit Hadash. Será que naquele meio não havia esses vestígios? Percebam que houve no passado com o povo que realmente viviam a verdade pela sã doutrina. Os grandes sabendo que cooperava para aumentar esse evangelho, e tudo isso acabou levando a certos momentos de desesperos. Houve tantas perseguições aos cristãos naquela época e não ficou por aí, até após a falsa conversão de Constantino, que tempo depois levaram à Inquisição. Nessa história tem bastante coisas envolvidas. Se esses escritos estivessem entre nós até hoje, se fosse colocar nesse capítulo, daria muito mais coisas que eu estou falando aqui, mas vemos essa trajetória bastante diferente, e o que temos hoje são apenas estes originais que conhecemos como hebraico, aramaico, que na antiga aliança ficou conhecida pelos judeus como Tanakh. E através da linguagem grega veio a nova aliança, com a Brit Hadashah no hebraico, mas como as traduções posteriores aconteceu tantas mudanças por causa das outras traduções retiradas dos codex, que na realidade foram tantos codex, tantos, se eu for falar aqui são vários. Por isso, vamos buscar ao Criador, que encontraremos bastantes verdades sobre a sua plenitude, sobre a sua manifestação por completa, sobre a sua magnitude, sobre a sua majestade, embora ele já disse que não divide a sua glória com ninguém. E quantas discussões são feitas hoje em dia apenas serve para nos fazer perder o foco. E é por isso que são muitos que estão seguindo e defendendo os seus próprios interesses. Fique na paz do eterno Criador.